Olá pessoal, que bom que nós estamos juntos em mais um grupo de amigos online. Agradeço a você pela tua conexão, pela tua fidelidade acompanhando um estudo, e os nossos estudos é uma série e cada série tem a sua própria temática e esse módulo que nós estamos vendo, que é o módulo 1, nós estamos falando do caráter do discípulo. O caráter como marca do discípulo de Cristo. E dentro do tema caráter, nós estamos focando várias características que definem o padrão de Deus para o caráter daquele que se propõe voluntariamente, pela fé, seguir a Cristo. Ok? Hoje nós vamos ver o estudo número 4 e nós vamos ver o aspecto da fidelidade. A semana passada a gente viu perseverança. Hoje nós vamos ver o aspecto da fidelidade. Ok? Dê o seu like, compartilhe a live nas suas redes sociais e assim nós vamos estar melhorando a notificação do nosso trabalho, e isso ajuda a igreja no seu trabalho evangelístico, porque tudo que nós fazemos tem o objetivo de levar a palavra de Deus até as pessoas, ok? Muito obrigado aí pela tua colaboração. Vamos ver aqui um texto em Lamentações, capítulo 3, do versículo 22 ao versículo 26. O amor do Senhor não tem fim. Suas misericórdias são inesgotáveis. Grande é a sua fidelidade. Suas misericórdias se renovam a cada manhã. Digo a mim mesmo: o Senhor é a minha porção, a minha herança. Por isso esperarei nele. O Senhor é bom para os que dependem dele, para os que o buscam. Veja bem o princípio da bondade de Deus. Portanto, é bom esperar em silêncio, ou seja, descansar nas mãos de Deus e aguardar o socorro que vem do Senhor. Ok? Quando a gente fala que o Senhor é bom para os que dependem dele, nós estamos... você tem que perceber a eficácia da bondade, da misericórdia, da graça de Deus. A graça de Deus só é eficaz na vida daquele que busca. Porque a graça de Deus, como é que ela vai atuar, né, num coração rebelde? Num coração independente, num coração que se afasta de Deus e se levanta contra Ele. Mesmo assim, a graça de Deus ainda está sobre a vida dele, no sentido de renovar as oportunidades de salvação, de libertação. Deus é bom o tempo todo, mas não compete a mim determinar o até quando. Isso aí está na soberania de Deus. E isso tem que ser um sinal amarelo, uma advertência na minha vida. Hoje é dia de se arrepender, hoje é dia de se consertar com o Senhor. Ok? Feito esse comentário, vamos ver então o nosso tema de hoje, que é fidelidade. Deus usa pessoas que têm fidelidade. Fidelidade não é uma coisa pronta que acontece na vida de uma pessoa. Fidelidade é algo que é construído e começa pelas pequenas coisas e vai crescendo. A prova vai crescendo, a experiência vai se aprofundando e Deus vai te levando para experiências maiores. Mas o traço do caráter, o traço da fidelidade tem que estar presente e desenvolvido e enraizado na nossa vida. Então, eu já comentei e vou relembrar novamente.
Deus não pode ser irresponsável no seu comissionamento, porque Deus está lidando com vidas e falando delas, falando da sua eternidade. Por isso que a obra do ministério, e a grande comissão, na verdade, é o grande ministério do Espírito Santo na terra, no tempo da igreja, é uma obra, é um serviço de responsabilidade. E Deus tem que levantar pessoas maduras, experimentadas, para que elas sejam o canal. Você entende agora a visão que Deus tem de tudo isso e a implicação que isso tem na minha vida como uma pessoa responsável. Eu tenho que crescer, eu tenho que mudar, eu tenho que amadurecer, porque Deus precisa de mim como canal para trabalhar na vida de pessoas. Essa é o núcleo central de tudo aquilo que nós estamos falando. E crescer espiritualmente é se tornar cada vez mais semelhante a Cristo. Porque o alvo, o padrão, o referencial é Cristo. E Deus vai trabalhar a minha vida em vários sentidos, em várias áreas, em várias circunstâncias, para que o meu caráter seja parecido, semelhante ao de Cristo. Ok? E nós precisamos perseverar na vida cristã. E nós falamos disso a semana passada. E apontamos as causas, algumas causas importantes da nossa desistência. Né? Ficamos cansados, não somos determinados, motivações erradas no nosso coração, e a gente se esquece de que esta vida terrena é passageira. Então, a perseverança é importante para que o fruto, a virtude da fidelidade seja desenvolvido na nossa vida, e é perseverando que as virtudes serão desenvolvidas na minha vida. Eu disse isso a semana passada. E Deus não pode confiar o trabalho da igreja a pessoas imaturas, pessoas inexperientes, os neófitos, aqueles que estão começando agora, que ainda tem muita coisa para ser trabalhada na vida dele. E uma coisa que aperta ainda mais o cronograma do Espírito Santo é o tempo da nossa urgência. Nós não temos muito mais tempo, como a gente gostaria, né? As coisas estão ficando aceleradas, e quando a gente vem para Cristo, nós precisamos crescer e amadurecer rapidamente. É um foco, um alvo, uma diretriz que eu tenho que colocar na minha vida. E como que nós vamos confiar, ou delegar, ou comissionar tarefas, serviços a pessoas que não são confiáveis? Se na vida secular isso é importante, na vida da igreja isso é muito mais importante. Então nós temos que trabalhar com pessoas maduras em todos os sentidos. E a fidelidade começa pelas coisas pequenas, que ninguém nota, que ninguém dá importância, que você não recebe elogio nenhum por aquilo. Mas a fidelidade é diante de Deus e não somente diante de homens. Porque Deus vem em primeiro lugar, importa agradar a Deus. Agradando a Deus, eu vou ter a postura correta para agradar os homens do ponto de vista de Deus. Porque senão eu me perco nesse jogo de pressão, de plateia, de aplauso, de sucesso ou de crítica, e aí eu fico confuso no meio dessa pressão. E eu preciso ter os meus olhos focados em Cristo. Eu trabalho para Cristo, eu sirvo a Cristo servindo as pessoas de acordo com o padrão bíblico que Deus estabeleceu para nós como igreja, como
discípulos. E eu tenho que ser cooperador do Espírito Santo nesta obra tremenda, nessa transformação da minha vida. E uma coisa interessante, a minha convicção, algo interno, que é a minha referência interna, elas têm que estar enraizada na rocha, que é Cristo, que é a sua palavra. Experimentado, provado, purificado, né, para aguentar a pressão de desenvolver a grande comissão na terra. E a grande comissão, ela não se desenvolve sem relacionamentos. E quando você entra em algum relacionamento, você entra para lidar com uma pessoa que vai ter problemas, que tem necessidades, que tem um histórico, e você precisa ter maturidade para aguentar, para suportar e para não ter uma influência complicada na vida do outro que está precisando ser liberto. Ok? A gente tem que entender isso e levar isso a sério. Bom, Deus é fiel. Essa é uma característica importante, é um atributo importante da sua natureza. Deus não muda, Ele é fiel. O que Ele disse, Ele sustenta. Ele não muda de opinião, Ele não muda de palavra. O que Ele diz, Ele diz. Né? Ele não fica com um discurso volátil, porque Deus não é volátil. Nós é que somos voláteis. E Deus precisa trabalhar essa constância na nossa vida. E Deus é um Deus de aliança. Isso é outra coisa fundamental. Quando Deus entra na nossa vida, Ele entra com uma visão, com uma perspectiva de um relacionamento de aliança. E eu tenho que ter uma consciência clara disso. E aliança envolve promessas. E eu tenho que crer nessas promessas. Eu tenho que crer que Deus é fiel às suas promessas e Ele é poderoso para realizá-las, completá-las na minha vida. E Deus é fiel em várias situações da nossa vida. Na tentação, Deus nos livra da tentação, a sua graça nos sustenta na hora da tentação, a certeza da salvação, Deus está ali fiel, dizendo que a sua segurança não depende de você, mas depende de Deus, que é fiel nas suas promessas. Proteção do maligno, é Deus quem nos guarda do maligno. A autoridade que nós temos para resistir ao inimigo é a autoridade do nome de Jesus Cristo. É a autoridade da palavra de Deus. E Deus é fiel, Ele sustenta a sua palavra. E a ressurreição, não é? A questão do livro da vida, a garantia, a segurança que eu tenho é que a minha vida não acaba na morte física, mas ela vai para a ressurreição dos santos, a eternidade garantida no céu, na presença do meu Deus. Então Deus é fiel em todas as coisas, né? E eu tenho que reconhecer isso e ser grato a Deus por esse atributo tão importante da sua personalidade. Bom, aqui na apostila nós citamos vários exemplos de fidelidade. Percebam uma coisa: fidelidade vem com o tempo, maturidade vem com o tempo, e fidelidade faz parte disso que nós chamamos de maturidade, um caráter maduro. E Deus chamou Daniel, foi usado tremendamente já numa idade avançada. Moisés também. Várias pessoas foram usadas assim, com idades avançadas, por causa da experiência. O caso de Moisés é típico, é bem exemplar. Moisés foi chamado para o ministério, um grande ministério, aos 80 anos. E foi aí que Deus começou a usar Moisés poderosamente. Mas primeiro Deus teve que trabalhar
o coração de Moisés. E assim é conosco, assim é comigo e com você. Deus precisa trabalhar o nosso caráter, a qualidade do nosso coração, para que a gente seja um canal desobstruído nas mãos do Espírito Santo. Porque senão vai trazer confusão, por causa da arrogância, da soberba, do orgulho, da independência. Essas coisas acabam criando confusão. E não é só confusão na minha vida, mas daqueles que eu estou influenciando. Isso é o pior, porque você acaba dando um mau testemunho. E Deus precisa de canais maduros e confiáveis para realizar as coisas que Ele tem que realizar na terra. Bom, o autor aqui da apostila, o livro no qual nós nos inspiramos, ele conta a sua experiência pessoal, que eu não vou estar comentando. Vamos para frente, porque o nosso tempo aqui ele é curto. Mas o importante comentando a experiência do autor e trazendo isso para a realidade da minha e da sua experiência, por muitos anos Deus vai te levando por vários caminhos, por vários lugares, e em todos eles Deus está trabalhando o seu caráter. Porque sem caráter você não vai aguentar a pressão. Está entendendo agora? E às vezes você tem 10 anos de cristão, 20, 30, e Deus vai trabalhar a qualidade, a convicção do seu coração, a qualidade do seu coração o tempo todo. O tempo todo, porque o nosso padrão é Cristo. Ele é elevado. Não é o padrão humano, o nosso padrão é Cristo, o Filho unigênito de Deus. Ele é o nosso padrão e Ele é perfeito em todos os seus caminhos, perfeito. E Deus quer trabalhar isso, a minha semelhança ao Senhor. Outra coisa importante, que crente é quase que sinônimo de fiel. Quem crê é fiel, quem crê permanece, quem crê confia e permanece e descansa. Então, são coisas relacionadas, ok? Isso é muito importante. E agora, a nossa fidelidade não é fruto de um exercício, de uma disciplina, de um esforço natural da nossa parte. Envolve isso também, mas antes disso, a nossa fidelidade, ela é uma graça que vem do novo nascimento, da novidade de vida que o Espírito Santo opera em mim, e a graça me sustenta nessa fidelidade, porque tudo é pela fé. Entende? É algo sobrenatural, que vai exigir da minha parte o meu alinhamento, mas antes do meu alinhamento, é a graça de Deus me sustentando, para que eu tenha um bom testemunho na terra, ok? Então existe uma relação entre crer e ser fiel. E nós começamos o exercício da fidelidade na igreja local, ali, nas pequenas coisas que você pode ajudar, cooperar, com um espírito de cooperação, de submissão, de humildade, de servir como para o Senhor. Não é o sentido de uma obrigação ou de uma rotina, mas é algo que você faz para Deus. Porque se essa visão não estiver dentro de nós, a gente vai começar a murmurar, reclamar, cansar, querer desistir, querer alterar o curso das coisas. Você vai acabar entrando num espírito de rebelião, e isso vai trazer confusão na tua vida. Ok? Fidelidade é algo importantíssimo na nossa vida. Agora, a questão da cultura da nossa sociedade na qual nós estamos vivendo. A nossa cultura é uma cultura individualista, egoísta, independente e rebelde. Essa é a cultura da geração na qual nós estamos.
E isso não tem nada a ver com o que a palavra de Deus diz a nosso respeito. E veja bem, quando eu sou individualista, egoísta, os meus relacionamentos são superficiais, porque eu não quero interagir. A minha intimidade não é compartilhada com as outras pessoas, porque são os meus interesses que prevalecem. E não é essa a visão de Deus para a igreja. Então, quando nós, como discípulos, entramos em relacionamentos, nós entramos com a visão de Deus, que é a visão de influenciar a vida daquela pessoa para que Deus faça algo na vida dela e transforme a vida dela. E ela saia da escuridão e venha para a luz. Ela saia da mentira e venha para a verdade. Ou seja, Deus quer mexer na vida do outro e Ele precisa de canais maduros para que essa obra do Espírito seja feita e esses relacionamentos sejam extraordinários, transformadores, impactantes na vida daqueles que nos cercam. E para construir essa maturidade leva tempo. E esse tempo é o tempo da nossa comunhão, da nossa relação de intimidade com Deus. Porque é nessa intimidade que Deus vai trabalhar a minha maturidade, vai trabalhar essa confiabilidade que Ele precisa na minha vida. E diante das dificuldades e dos obstáculos e de tudo que possa acontecer, eu tenho que manter os meus olhos fitos em Jesus Cristo, como aquele que me inspira, como aquele que me sustenta, como aquele que me dá capacitação, direção. Eu não posso perder o foco, porque senão muitas ideias estranhas vão começar a aparecer na minha mente e isso vai trazer confusão. Muito bem, vamos para a aplicação disso na nossa vida pessoal. Praticar fidelidade, porque fidelidade não é uma coisa intelectual, é algo prático. Eu faço isso todo dia, em todo lugar, em qualquer circunstância. Isso é fruto de algo que Deus está trabalhando no meu coração. E eu faço sem esperar nada em troca, porque não é uma relação egoísta, mas é uma relação de amor, de compaixão, de misericórdia, de doação, porque eu faço como para o Senhor. E a minha recompensa não vem de homens. Em primeiro lugar, a minha recompensa vem do Senhor, o cabeça da igreja, aquele que me chamou, aquele que me comissionou, aquele que me sustenta com a sua graça e com a sua unção. E a Ele deve ser dada toda a honra e toda a glória. E eu tenho que ser fiel ao Senhor até o fim. Porque se eu tirar os olhos do Senhor, eu vou perder o foco. E aí a murmuração, a reclamação e a obediência parcial, isso começa a entrar na minha vida e vai trazer confusão. E nós não somos pessoas que vão deixar meias obras pelo caminho. Começou, não terminou, começou, não terminou, começou, não terminou. Isso não é o plano de Deus para a minha vida. Aquilo que Deus colocou na minha vida, eu começo e eu termino para que Ele seja glorificado. E eu tenho que olhar para a minha vida e fazer um diagnóstico, fazer uma avaliação. Como é que está esse quesito, esse item da fidelidade na minha vida? Por qualquer coisa eu mudo de opinião, por qualquer coisa eu mudo de caminho, enfim. Eu sou fiel nas pequenas coisas, sem murmuração, mas com alegria no coração? Eu tenho que avaliar isso para mim poder avaliar a maturidade do meu caráter, principalmente nesse aspecto da fidelidade. E olha, não adianta procrastinar, não adianta ficar esperando para ver o que vai acontecer, porque o tempo passa
e você perde as oportunidades. Hoje é dia de mudança, hoje é dia de arrependimento, hoje é dia de conserto, hoje é dia de renovar a aliança com o Senhor. É sempre assim e isso não vai mudar na nossa caminhada cristã. E Deus conta com você, Deus conta comigo para um trabalho sério na igreja local onde você está, compromissado com aquela comunidade, com aquelas vidas, com aquelas famílias, dando o melhor de si para aquelas vidas. É nesse sentido que nós temos que nos posicionar, ok? E que você tenha uma semana desafiadora, viu? Nada daquela rotina, da mesmice, mas que Deus mude um pouco a agenda aí, os acontecimentos na tua vida, para que você acorde da sonolência espiritual e fique aceso, prestando atenção naquilo que o Espírito Santo está fazendo, está falando às igrejas, e Deus conta com você e que você seja um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. E você pode ser uma bênção lá no seu grupo de amigos, você pode ser uma bênção aqui na nossa comunidade cristã. E por onde você for, você pode ser uma bênção e Deus vai se alegrar com o seu testemunho, ok? Diante das dificuldades, não desanime, persevere, ok? Deus te abençoe e conto com você a semana que vem.